Acordo entre a NATO e a Jugoslávia já foi assinado. Os militares sérvios vão começar a abandonar o Kosovo daqui a algumas horas. A Operação Camões 2 está na estrada. 500 bombeiros estão a postos para intervir em caso de acidente, enquanto a GNR reforçou a vigilância. Campanha para as europeias a 2 dias do fim, de norte a sul. Os candidatos prosseguem a corrida ao voto. Fiteis chega ao fim no Porto. Organizadores garantem que este foi um dos melhores festivais de sempre. Agora que já conhece estas taxas, venha descobrir as outras vantagens do nosso crédito à habitação. Disponível no Crédito Predial Português, nos bancos Pinto e Souto Maior e Tota e Açores. O crédito mais perto de si. Boa noite. O conflito NATO-Jugoslávia pode terminar nas próximas horas, depois de assinado o acordo militar entre aliados e sérvios. A NATO já anunciou que está pronta a suspender os bombardeamentos assim que os militares sérvios comecem a retirar do Kosovo. O anúncio, feito há pouco mais de uma hora, por Javier Solana, o secretário-geral da Aliança. I'm very happy today. I think today is a great day. It's a great day for the Alliance, but much more importantly, it's a great day for the cause of justice, for the people of Kosovo. Let me say that as we have said from the beginning of the operation Allied Force, we are ready to suspend air operations once we have verified the effective beginning of the withdrawal of the Yugoslav security forces. Accordingly, as soon as General Clark, SACEUR, has confirmed me that this withdrawal has begun, I intend to instruct him to suspend NATO air operations. Logo depois de conhecida a assinatura do acordo militar, o Conselho da NATO esteve reunido em Bruxelas. Frente ao edifício da Aliança Atlântica está o correspondente da RTP, António Esteves Martins. Boa noite, António. Pode dizer-se que este não foi um acordo nada fácil. Quais foram, afinal, os fatores que complicaram e atrasaram a assinatura do acordo? Boa noite. O principal destes fatores foi a dificuldade de Milosevic em sobreviver politicamente àquilo que podia ser visto e é visto no Ocidente, mas não na Jugoslávia, como uma cedência, como uma derrota, como uma capitulação. E naturalmente que o líder jugoslavo tentou até o último momento compensar aquilo que é uma derrota militar através de uma campanha de propaganda interna e, sobretudo, quis que as pessoas em Belgrado e na Sérvia vissem neste encontro na Macedónia não uma discussão, o que era, efetivamente, mas uma negociação, o que nunca foi, porque os pontos apresentados pela NATO acabaram por ser aceitos na sua totalidade pelo líder sérvio, neste momento a contas com a sua opinião pública e certamente com alguns dos seus generais que estão pouco contentes pela forma como isto correu. A NATO não cede na sua determinação, diz que apenas vai suspender os bombardeamentos quando vir de facto no terreno que as forças sérvias estão a retirar do Kosovo. Digamos que a NATO está nesta altura a seguir o lema do ver para querer. Eu penso que nesta altura o António Esteves Martins está com algumas dificuldades de audição. Vamos seguir em frente neste jornal, onde está também Vasco Rato, especialista em assuntos internacionais. Boa noite. Agora vai-se proceder ao fim dos bombardeamentos, se tudo correr como está previsto neste acordo técnico-militar, e depois as forças da NATO vão tentar trazer para o Kosovo de novo os refugiados. Não vai ser um processo fácil. Não vai ser nada fácil, desde logo porque vai ser um processo moroso. Eu julgo que provavelmente antes de julho, finais de julho, agosto, não iremos ver um progresso significativo no regresso dos refugiados, desde logo porque há as minas que são um problema gravíssimo para a NATO, e depois porque as próprias infraestruturas do Kosovo foram praticamente destruídas e, portanto, para além das casas destas pessoas, quer dizer, regressar para onde é logo a primeira questão que se coloca. Portanto, isto vai ser um processo difícil, mas para a NATO era essencial que isto se verificasse neste momento,
para evitar os efeitos do inverno balcânico, que são extremamente duros para estas pessoas, ou seriam extremamente duros para estas pessoas. Pode dar-se o mesmo caso que aconteceu na Bósnia, 4 anos depois de a NATO estar no terreno, grande parte dos refugiados ainda não regressou? Pode-se, mas eu julgo que a NATO também aprendeu alguma coisa com os erros de Bósnia. E acho que, apesar de tudo, as coisas estão mais organizadas neste momento. As forças humanitárias provavelmente terão uma melhor percepção das necessidades dos refugiados e haverá, com certeza, uma maior vontade política para resolver a situação. E, apesar de tudo, as dificuldades interétnicas não são tantas como se verificaram na Bósnia, não para entrar em detalhes sobre esse processo, que é bastante complexo, mas, apesar de tudo, é mais fácil permitir o regresso destes refugiados do que seria, ou do que foi, na Bósnia, com a efetiva repartição do território. Vasco Rato, o que é que vai ser o Kosovo a longo prazo? Uma província sérvia controlada pela NATO? Isso é a grande questão. E essa questão está em aberto. Fala-se agora, e os acordos prevêem uma autonomia alargada, com a preservação do Kosovo dentro da Sérvia, da Jugoslávia, melhor, mas, quer dizer, permanece a questão se os kosovares estão preparados a continuar a viver na Jugoslávia, depois de tudo que aconteceu, é duvidoso. Se o UCK, ou aquilo que virá a ser o UCK, talvez uma organização, mas a sua expressão política, irá abdicar da independência, duvido que o faça. E depois, a verdade é que o sentimento generalizado destas pessoas é, de facto, a independência. E, portanto, o acordo prevê uma solução final a prazo. Que solução final é imprevisível? Há duas hipóteses, no fundo, que é a manutenção do status quo, eventualmente aceitável ou aceitável para parte da população se Milosevic for derrubado, transformar o Kosovo num protetorado da NATO ou simplesmente a independência. Isso quer dizer que a Sérvia pode dizer adeus ao Kosovo? Isso quer dizer, do meu ponto de vista, que a Sérvia disse adeus ao Kosovo no momento em que começou a expulsão dos kosovares. De certa forma, nós estamos outra vez em Rambouillet. Quer dizer, as questões que estão a ser levantadas, toda a discussão em volta do futuro do Kosovo e das aspirações daquelas pessoas, não são muito diferentes daquilo que estava a ser discutido antes da guerra se iniciar. Há no meio disto tudo também um problema que merece ser referido, e é justo que se diga, que é 150 mil, cerca de 150 mil sérvios que vivem atualmente no Kosovo, muitos deles oriundos da Craína, portanto também são refugiados da Craína e também não têm outro sítio para onde ir. E, portanto, eu acho que vai haver aqui uma série de questões que terão de ser resolvidas, mas vai ser um processo extremamente difícil. Eu julgo que ainda não acabamos de falar do Kosovo. Uma última questão. O futuro de Milosevic? Eu julgo que Milosevic não tem futuro. Eu ouvi atentamente o que disse o Esteves Martins. É evidente que agora o regime está interessado em dizer perante a sua opinião pública que se trata de uma vitória. De facto, não é uma capitulação total e absoluta de Milosevic. Não me parece que os aliados da NATO, a União Europeia, estejam interessados em financiar a reconstrução da Jugoslávia com Milosevic em Belgrado e, portanto, eu penso que para todos, para os sérvios, para a pacificação do território, a melhor solução era o afastamento de Milosevic, que começa já a ter alguns problemas, sobretudo com a aula mais dura da própria coligação governamental que o apoia. Portanto, eu penso que o futuro dele talvez tenha um horizonte de 3 ou 4 meses. Isto faz-me recordar um pouco aquilo que aconteceu nas Malvinas, quando o regime dos generais invadiu essas ilhas. Teve também um grande apoio popular durante a duração da guerra, mas depois viu-se obrigado a fazer a democratização. Eu penso que é isso que vai acontecer nos próximos meses. Vasco Rato, obrigado pelas explicações. Vamos retomar o contacto em direto com Bruxelas, onde está, nesta altura, o correspondente da RTP, António Esteves Martins. Existe uma previsão de quando, efetivamente, é que os bombardeamentos da NATO poderão ser suspensos?
Bom, para já o que se diz aqui, que é realmente a versão da NATO, de acordo com Jamie Shea, com quem tive a ocasião de falar há momentos antes de vir aqui para esta posição direto, é que as operações prosseguem. Significa que as operações prosseguem e que os voos vão continuar, mas não há ainda aqui alguém que diga os bombardeamentos prosseguem. Mas é natural que só a presença dos aviões no ar, depois daquilo que foi a última noite, uma noite terrível no Kosovo, com os B-52 que largaram toneladas e toneladas de bombas e, de acordo com algumas fontes, terão contribuído para liquidar completamente 2 batalhões, cerca de 400 homens, estragos importantes a nível daquilo que eram as peças de artilharia, material de transporte e tudo. Portanto, agora espera-se apenas aqui que a primeira saída, ou o primeiro movimento de saída das tropas do norte do Kosovo possa ser um sinal suficientemente positivo para que o general Jackson telefone ao general Clark. O general Clark aqui em Mons falará com Javier Solana. Em seguida, Javier Solana dará ao mesmo general Clark a ordem de cessar os bombardeamentos. Poderá acontecer nas próximas horas, mas não é de excluir que demore ainda algum tempo, uma vez que a NATO, de certo modo, desconfia de Milosevic e quer continuar a pressão, pelo menos aquela pressão psicológica, até o último momento. As forças da NATO, daquilo que será a futura KFOR, já estão a postos para entrar no Kosovo. Exato, aliás, inclusivamente já se falava de uma presença norte-americana no norte da Albânia, onde eles não deviam estar, mas onde já eram visíveis. Isto foram as informações que tivemos aqui durante o dia. As tropas vão ficar em 5 setores, são os grandes países que vão mais ou menos controlar o Kosovo. Sabe-se, por exemplo, que as forças francesas vão ficar no norte, talvez aquela zona mais polémica, aquela zona que vai confrontar as forças francesas mais diretamente com as forças jugoslavas, as quais deverão ficar, de acordo com este tratado agora assinado, a cerca de 5 km da fronteira, com o material pesado a 25 km da mesma. E esse aí foi um dos pontos mais difíceis. Os sérvios não queriam e consideravam isso um atentado à sua própria soberania, que as suas armas pesadas ficassem a 25 km. Em relação aos outros, sabe-se, por exemplo, que os franceses vão ficar, portanto, no norte, os ingleses vão ficar na zona do centro e os americanos será confiada à parte sul do Kosovo. Isto, naturalmente, as tropas norte-americanas vão ter provavelmente a missão mais difícil, que é desarmar o UCK, ou o Exército de Libertação da Albânia. Vai ser um aspecto provavelmente o mais complicado, porque se é verdade que ninguém confia aqui em Milosevic, poucos são aqueles que acreditam na veracidade daquilo que vêm a dizer os líderes do UCK, que não vão fazer nada e que vão proceder ao seu desarmamento. Mas aqui há uma grande desconfiança e os militares da Aliança Atlântica consideram que este é o ponto mais difícil nos próximos dias. António Esteves Martins, correspondente da RTP em Bruxelas, que acompanhou a reunião do Conselho da NATO logo depois de assinado o acordo técnico-militar entre sérvios e a Aliança Atlântica. E se decorrer dentro do previsto, os militares sérvios começam a sair do Kosovo nesta quinta-feira, após 5 longos dias de negociações. Altas patentes da NATO e da Sérvia chegaram a um consenso sobre a retirada militar. Nos próximos 11 dias, 40 mil soldados sérvios e 300 blindados vão sair da província. Ao mesmo tempo, entram em cena 50 mil soldados da Força Internacional de Paz. Eram cerca das 9 horas da noite em Lisboa, quando o general britânico Michael Jackson saiu da tenda onde, durante 5 dias, decorreram as conversações e anunciou o acordo sobre a retirada da Jugoslávia. Não foi tarefa fácil, disse o general Jackson. It has not been easy going. Not least because there has inevitably been a political as well as a military dimension to achieving success. It is tragic that intransigence has made it necessary for the international community to resort to airstrikes in order to reach a settlement. Depois foi a vez de falar o representante militar jugoslavo. O general Marjanovic salientou também que as negociações foram difíceis, mas que a guerra tinha acabado. The negotiations were very difficult, but finally we managed to sign the agreement. The agreement on peace, it means that the war ended. Não se fizeram esperar as reações à assinatura do acordo sobre a retirada militar jugoslava. Em Pristina, capital do Kosovo, muitos ficaram contentes por saber que os refugiados vão poder finalmente regressar. We hope can win better, but it's not simple to believe in all this, because it was too much agreement now. So we are happy for this agreement. Maybe we can win better. There's a lot of work needs to be done, and there's a lot of people in Albania and in the other Balkan countries, and to have them come across the border suddenly would be very difficult for all of them.
Em Nova Iorque, o emissário das Nações Unidas para a Jugoslávia lembra que esta vai ser a mais complexa operação das Nações Unidas nos últimos tempos. This is going to be in Kosovo the most challenging, the most complex peace implementation operation ever undertaken by the international community in modern times. And that has to do both with the situation in Kosovo itself, with the fact that the interim administration that's going to be part of the international civilian presence will have to take Kosovo from virtually nothing to practically everything in the next few years. O embaixador da Jugoslávia em Portugal recebeu a notícia do acordo com satisfação. Danilo Vucetić diz que é uma nova página que se vira na história do seu país. O diplomata afirma ainda que a Europa vai ter a partir de agora um papel importante na reconstrução sérvia e que a entrada na União Europeia faz parte dos planos de Belgrado. Depois de certo período, eu acho que pode se normalizar. Ninguém tem que negligenciar os efeitos da intervenção da NATO e dos sentimentos na Iugoslávia, mas eu acho que agora, se o processo no Kosovo se começar a normalizar de uma maneira positiva e, do outro lado, se a assistência econômica seja como nós esperávamos, as coisas podem se normalizar, é uma realidade que nós temos que aceitar. A nossa ambição, a nossa estratégia é fazer parte da União Europeia. Então, esperamos que agora, depois dessa tragédia, podem-se criar as condições para um processo lento, mas seguro, de uma aproximação, não só da Iugoslávia, mas toda a região, mas especialmente da Iugoslávia, levando em conta a destruição e, do outro lado, a nossa posição geoestratégica, que é uma posição central na região sudeste europeu. Noutra reação, o Presidente da República, Jorge Sampaio, congratula-se com este cenário de paz à vista. Sampaio afirma que Portugal sempre procurou o fim do conflito. É um momento muito importante para o futuro da Europa e para a paz. Como sabe, Portugal sempre procurou, dentro da firmeza que assumiu, que houvesse uma solução política para este complexo problema. Ela conseguiu-se, num contexto que me parece positivo e, portanto, agora vamos passar à fase seguinte, que é, no fundo, assegurar o regresso nos kosovares e que a situação de segurança e de paz volte àquela região. O Pacto de Estabilidade foi já votado pela União Europeia, a reconstrução que é necessária. Em suma, é uma página que se virou, abre-se outra e eu espero que essa página agora, politicamente sólida, seja promissora para a paz e a segurança na região e para o desenvolvimento económico e social daquelas populações. Outras reações portuguesas à assinatura do acordo militar NATO-Sérvia foram sendo registadas ao longo da noite. O primeiro-ministro António Guterres afirma que este é um passo para a paz e a prova de que a Europa Unida consegue sempre os seus objetivos. Penso que é mais um momento no caminho para a paz e penso que é mais uma prova de quando a Europa se une, a Europa consegue os seus objetivos. Esta paz foi possível porque a Europa se uniu, porque a presidência alemã desempenhou o seu papel de uma forma admirável, porque o enviado do Conselho Europeu foi a Belgrado e conseguiu um acordo, o presidente Ahtisaari da Finlândia, e agora se passou no plano militar tudo aquilo que era indispensável para se garantirem as condições que espero já não voltem para trás e que permitam finalmente a paz no nosso continente. Acho que é irreversível neste momento. Tenho essa fundada esperança e estou muito feliz por isso. A reação de António Guterres à assinatura do acordo que marca o início do fim do conflito nos Balcãs. O responsável da diplomacia e da defesa também já comentou o acordo NATO-Jugoslávia. Jaime Gama diz que há um pequeno contingente militar português preparado para integrar a Força de Paz Internacional no Kosovo. Ainda não está definido sequer ao nível do Conselho de Segurança. E tão depressa isso seja definido, tão depressa seja apreciado a outros níveis, designadamente na NATO, nós estamos em condições, pelos cenários que já estudamos, de definir o nosso nível de participação, porque nós não improvisamos, será um batalhão reduzido e exercerá uma missão similar àquela que as Forças Armadas Portuguesas têm exercido na Bósnia. O princípio do fim do conflito no dia em que chegou a Portugal o último grupo de refugiados do Kosovo. Com a paz e o consequente regresso à vista, fica assim completo o processo de acolhimento português. Até nova ordem, este é o último grupo de kosovares a ser recebido por Portugal.
Os 159 kosovares que acabaram de chegar completam a terceira fase de acolhimento. Ao todo, Portugal já recebeu 1.300 refugiados e este homem teve a tarefa mais dura da missão. Apesar de haver critérios, a seleção é sempre complicada. O que é mais difícil quando se escolhe que esta pessoa vem para Portugal, mas aquela continua em Stankovic? A decisão final é minha, porque sou o chefe de missão. E as decisões nestas circunstâncias são solitárias. Eu tenho que ficar com ela. Não a partilho com ninguém. Decisões que lhe custou a tomar? É indubitável, não é fácil irmos embora, trazermos 159 pessoas e deixarmos lá ficar em reserva 300 ou 400. É complicado. Os que chegaram viajaram com a esperança de que o processo de paz seja alcançado rapidamente. Leio deixou a sucesso Talman. Ele está a dizer que sim, mais ou menos acredita um pouco nisso e tudo, e por mais rápido possível é regressar à sua terra e tudo, e agradece muito o povo português por... Sim, acredito. Yes. I like soon to come in Kosovo. As histórias são todas parecidas, apenas os personagens são diferentes. Rica fez 40 km a pé com os seus 3 filhos. O exército sérvio pediu-lhe dinheiro e ameaçou queimar o seu bebê com pontas de cigarro. Depois da discussão, ficou marcado e sem dinheiro. Estas famílias vão ser alojadas nos centros de ação social de Penafiel, Vila do Conde e Vila Real de Trás-os-Montes. Mas é no Kosovo que pretendem recomeçar uma nova vida. A chegada do último grupo de kosovares a Portugal coincide com a criação do cargo de comissário adjunto para os refugiados. Mariana Romba é a primeira a ocupar o lugar e foi empossada esta manhã. Mariana Romba era até agora procuradora adjunta em Beja. Nestas novas funções, a comissária irá tratar dos problemas dos refugiados em Portugal. Algarve à espera de uma enchente nas saídas de Lisboa. O trânsito foi normal. A saída para as miniférias decorreu sem problemas. As saídas da capital registaram desde o final da tarde trânsito intenso rumo ao sul, mas que não chegou para formar filas compactas. O Algarve vai registrar uma enchente neste fim de semana prolongado. A taxa de ocupação dos hotéis ronda os 100%. Eram por isso esperadas complicações no trânsito, mas na Ponte sobre o Tejo, que continua a ser uma das principais saídas da capital, a circulação tem estado a processar-se sem paragens. O mesmo acontece na Ponte Vasco da Gama. Não se registaram acidentes graves nas principais estradas do país. Apesar de não ter preparado nenhuma operação especial, a Brigada de Trânsito da GNR aumentou o número de patrulhas. Uma medida que serve sobretudo para evitar que os automobilistas cometam excessos. Na estrada, a Brigada de Trânsito da GNR reforçou a presença nos principais itinerários, mas os que viajam podem contar também com a preciosa ajuda dos bombeiros. Até domingo, a Operação Camões 2 envolve 500 homens que estão a postos para intervir em caso de acidente. Numa época em que se espera um aumento de trânsito, os bombeiros estão na estrada. Mais de 500 homens, 2 centenas de viaturas e 3 helicópteros são os meios envolvidos na Operação Camões 2, assim chamada por se realizar pelo segundo ano. Mas desta vez apresentam uma novidade: as unidades médicas permanentes, a postos para, em caso de acidente, prestarem rapidamente assistência. Começa a ser corrente falar-se na chamada Golden Hour, a hora de ouro, que é a primeira hora de intervenção, imediatamente a seguir à produção de um acidente, à produção de lesões graves no indivíduo. Essa hora é determinante para todo o futuro da intervenção médica que sucede. A operação começou esta tarde, vai prolongar-se até às 24 horas do domingo e, para além das centenas de profissionais que estão na estrada, conta ainda com o apoio de cerca de 3.000 homens que, em caso de necessidade, estão prontos a intervir. Também a Brigada de Trânsito da GNR promete reforçar a vigilância nos principais itinerários, apesar de não ter em curso nenhuma operação especial. A Brigada de Trânsito naturalmente vai estar atenta ao aumento de intensidade de tráfego neste período. Mais segurança nas estradas para ajudar os portugueses a chegarem ao destino sãos e salvos. O desemprego voltou a descer, é a taxa mais baixa dos últimos 6 anos. Os números do Instituto de Emprego e Formação Profissional indicam uma descida de 10%. No mês passado, há agora 358 mil pessoas inscritas nos centros de emprego. Algarve, Lisboa e Alentejo foram as regiões onde o desemprego diminuiu mais. O Sporting apresenta a ANUS, o novo reforço da equipa leonina, para ver depois do intervalo. Retomo este 24 horas com o resumo do que foi mais um dia de campanha para as eleições europeias. São os últimos comícios e apelos ao voto
quando faltam 4 dias para a ida às urnas. António Guterres garante que a rosa não murchou e apresenta como prova a descida do desemprego e o rendimento mínimo garantido. No comício de Viana do Castelo, o secretário-geral do PS respondeu a quase todos os ataques do PSD, mas não quer comentar a polémica com o ministro da Cultura. Guterres, embalado por uma praça cheia pelas notícias do acordo de paz para o Kosovo. O PSD insiste em pedir que se demarque das acusações do Ministro da Cultura. Lembre-se que Carrilho acusou a lista adversária de ser uma candidatura da barbárie. Definitivamente, Guterres não quer entrar nessa guerra. Agora, se me dá licença, estávamos a falar sobre a paz, que é muito mais importante que tudo isso. Mas para a intervenção de fundo, o líder socialista trazia outro armamento político. Um dia veio ter comigo um especialista em botânica e disse-me o seguinte: não sei se já reparou, mas os vossos adversários não sabem como as rosas murcham. Porque as rosas não murcham partindo-se pelo caule, pelo contrário, elas murcham de pé, murcham apenas na flor. E por isso aquela rosa do cartaz não é a rosa que murchou, é a rosa que alguns querem destruir partindo. É a rosa do emprego, é a rosa do rendimento mínimo garantido. Num discurso poético e florido, Guterres tranquilizou o PSD. Para aqueles que o acusam de se preparar para fazer campanha no 10 de junho, o secretário-geral garante que vai vestir o fato de primeiro-ministro. António José Seguro, um dos candidatos mais atacados nesta campanha, continua firme. Ainda hoje, Vasco Graça Moura lhe chamou analfabeto funcional. Seguro acusou o toque, mas a resposta foi suave. Há muitos que têm feito desta campanha uma campanha de insultos e de ataques pessoais. A vossa presença esta noite, aqui em Viana do Castelo, é uma homenagem à democracia, à elevação e à maneira mais correta de fazer política em Portugal. No Alto Minho, com a Espanha a 2 passos, uma atração especial. É eurodeputado, é socialista, é espanhol, mas faz campanha para português. Vai ganhar. Mas tem que votar todos. Não fiquem na casa. Não vaiam na praia. Domina a língua e até já sabe de cor o discurso de campanha. O candidato do PSD receia que o governo aproveite o Dia de Portugal para fazer propaganda política. E em véspera de feriado, Pacheco Pereira ficou muito contente com o número de pessoas que conseguiu reunir esta noite num comício em Ourém. Foi o primeiro comício de Pacheco Pereira sem Durão Barroso ao ar livre. É certo que começou 2 horas depois do previsto no programa, mas teve de concorrer com o futebol na televisão e com a véspera de um feriado. Face a isto, o candidato social-democrata mostrou ter razões para estar muito satisfeito. Quem é que se arriscava hoje, em véspera de um feriado, em noite de futebol, a fazer um comício ao ar livre, senão o Partido Social Democrata? Espero bem que todos possam ver e ouvir quem aqui está